Olá pessoal, hoje é dia 7 de agosto de 2024. Diga-me, quais são os seus temores? Quais são as suas preocupações, os seus pavores? Por acaso você tem medo de perder as suas possessões, as suas conquistas, as suas propriedades, etc.? Por acaso você tem medo que aconteça alguma coisa com a sua vida, um acidente, por exemplo? Ou por acaso você tem medo de que algo aconteça com a sua família, seus amigos, seus filhos, etc.? Pois bem, creia, não existe absolutamente nada a ser temido nesse mundo. Absolutamente nada. E também não há ninguém a temer nessa vida. Mas do seu único inimigo que deveria temer, as pessoas não têm medo. E esse único inimigo da vida, você o tem como sendo você. Sim, o falso você ego, absolutamente maldoso e inexistente. E é esse ego que é a maior e única ameaça para a sua vida e para toda a sua família, profissão, finanças, relacionamentos, etc. Se não fosse por esse único inimigo que você mantém até hoje em sua mente ativa, em função desses quereres apegados, egoístas, materialistas, absolutamente dualistas, a sua vida seria um mar eterno de paz, de tranquilidade, de felicidade divina e prosperidade merecida. Mas não. A ignorância imposta pelo ego dominou tanto a mente que ainda as pessoas apegadas dão prioridade ao seu próprio inimigo, ao invés de dar as prioridades ao que recebeu de Deus, a sua alma divina, feita à imagem e semelhança do Criador. Então, se continuar mantendo vivo em sua mente o ego inexistente, só terá mais e mais decepções, frustrações e sofrimentos na vida. Isso é ponto pacífico, porque causa negativa só vão trazer resultados, efeitos, consequências, fatos e circunstâncias igualmente negativas. E aí sim, vão manter todas as decepções, frustrações, temores, tristezas, etc. E mais, perceba que o ego é meramente mental. Se é uma mera criação mental, você pode e deve controlar a sua mente, eliminando a única fonte que mantém o ego vivo, que é eliminando os quereres e não quereres, o gosto ou não gosto, pode ou não pode, dualista. Isto é, basta apenas contemplar tudo e todos, simplesmente e puramente. Então, o que acontece? Quando você elimina esses quereres e não quereres dualistas, apegados, egoístas, materialistas, a sua mente vai silenciar, vai se neutralizar, dando assim o despertar da alma e de Deus. As manifestações da alma e de Deus vão ser naturais e automáticas. E é extremamente simples se alcançar a iluminação divina e eterna, mas em função da manutenção do ego através desses quereres dualistas, continuas a viver uma vida ilusória, pois todos os quereres apegados são imaginações mentais e irrealizáveis, pois o ego não existe. Tá certo? Mas as pessoas vão dizer, não, mas conheço pessoas ou eu mesmo, corri atrás, fui buscar e hoje consegui aquilo que eu sonhei, etc. Pois bem, você pode ter conseguido a matéria, porque a matéria qualquer um consegue, um corrupto, um ladrão, um estelionatário, um traficante, qualquer um consegue a matéria. Agora, ser merecedor da prosperidade divina, isso é só para os desapegados. Por isso que está lá na Bíblia, primeiro conquiste o reino de Deus,
o reino do amor desapegado, então tudo lhe será acrescido, naturalmente, automaticamente, gloriosamente e abundantemente. Ademais, como cada um está criando as suas próprias ilusões e os apegados estão cercados de pessoas iludidas, então as falsas alegrias, as falsas tristezas parecem reais, pois esses apegados vivem imersos num mundo totalmente ilusório, quando as únicas referências do mundo real, verdadeiro de Deus, estão nos ensinamentos dos sábios. Pratique o que os sábios praticaram e se iluminaram. Esse é o único caminho verdadeiro que nos levará à nossa origem divina. Silencie a mente e passarás a ver com os olhos da alma. Silencie a mente e passarás a falar com a sabedoria de Deus. Silencie a mente e passarás a ver, a enxergar e a experienciar a verdade eterna, divina e imutável do Criador. Viverás simples e não serás nada nesse mundo. Porque todo apegado quer viver com um monte de coisas e querem ser alguma coisa. Não. Assim como para os apegados, Deus é nada. Deus e a alma são nada. São imaginárias e nunca experienciadas. Muitas pessoas apegadas se dizem religiosas, crentes em Deus, glorificam Deus, Jesus, Buda e outros, porém vivem apegados e quem manda na própria vida é o seu próprio inimigo, que é o ego, porque vivem continuamente através dos quereres e não quereres dualistas. E aí nunca vai entrar no mundo absoluto de Deus, o mundo onde reina a pura paz, a pura sabedoria e as puras virtudes. E é nesse nada, dessa pureza simples mental, que a sua consciência e existência se expandem eternamente e passa a enxergar a pureza da alma dos semelhantes também. Mesmo que o outro hoje seja vítima dos próprios ataques do ego em algum ponto da vida, as pessoas que estão desapegadas enxergarão todos a si e a todos como sendo essa alma divina. Portanto, pare de atacar a si, pare de iludir a si próprios desejando algo desse mundo. Faça e pratique como Buda. Não desejes nada e serás eternamente feliz. Isto é, não queira nada, dualista e apegado, e serás eternamente feliz. Aliás, são as limitações impostas pelo ego dualista que estão impedindo o praticante de se desapegar por completo. As pessoas que ainda continuam com o ego têm limitações nos seus comprometimentos com Deus e com as práticas do desapego. As pessoas que ainda são apegadas têm limitações na sinceridade, limitações na coragem, na fé em si e em Deus. E isso é uma lástima, pois continuam a ser vítimas do inexistente e maldoso ego. Perceba uma coisa: quando você tenta praticar eliminar os quereres e neutralizar a sua mente, isso traz um estresse que te causa medo, preocupação. A própria tentativa de praticar a neutralidade mental já te estressa e causa medo e preocupações e insatisfações de praticar o desapego. E são esses sentimentos negativos que são os venenos sendo derramados no seu cérebro pelo ego que não quer morrer e que impõe essas limitações em praticar o desapego. Por isso que precisa tremenda sinceridade, coragem, determinação, empenho, uma fé em si, em Deus e nos ensinamentos dos sábios. E assim, o apegado, que não consegue tudo isso, mais uma vez opta pelo status quo, de que são
e continuarão a viver essa vidinha de apegado, a vidinha sofrida, temerosa, com alegrias falsas e temporárias. Isto é, opta por continuar vivendo nas mentiras ilusórias do ego. E nessa mentira do ego, muitos oram por Deus. Vivem na mentira do ego, mas continuam sendo religiosos e orando, nada contra as religiões e as pessoas que oram. Mas Deus não precisa dessas orações. Muitos louvam a Deus, mas Deus não precisa ser louvado. Muitos criam rituais e agradam para agradarem a Deus, mas Deus nunca pediu nada disso. Deus nunca pediu para o apegado decorar os textos sagrados dos livros sagrados. O que Deus quer é que o apegado deixe de ser apegado, errado e iludido, e que passe a viver a verdade dele. E é vivendo a verdade da alma e de Deus é que se é divinamente protegido e gloriosamente abençoado. E mais, o que você é hoje, medroso, ansioso, preocupado, impaciente, nervoso, etc., é porque você teve medo de se agarrar na verdade da alma e de Deus. E isso é estar totalmente fora da realidade verdadeira e espiritual dos sábios e do Criador. O que equivale a dizer que até hoje vieste vivendo num mundo fictício, sendo uma pessoa fictícia, fraca e medrosa. E pensar que basta um simples silêncio mental, uma simples contemplação de tudo que acontece na sua vida, e no mundo, na sociedade, na família, no trabalho, uma simples contemplação sem a manifestação das dualidades, para assim poder retornar à sua origem divina, eterna e expansiva. Viva na verdade de Deus. E a verdade de Deus está explícita pelos sábios. Por exemplo, primeiro conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. É assim que se diviniza. Está lá na oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade de Deus, não a sua vontade do ego dualista. Por isso que as pessoas vivem na contramão da sua própria natureza espiritual, feita à imagem e semelhança do Criador. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.